Porque o curioso é que você, Ricardo Lísias, tem postagens antigas no X defendendo ações censórias de Alexandre de Moraes, em diversos casos, como no 8 de janeiro, como em relação ao Daniel Silveira. Cláudio, tá aí. A censura não tem ombro. Alexandre de Moraes determinou a retirada de circulação. Essa notícia, ela tem um... Eu vou falar, eu não gosto do que aconteceu porque eu acho isso reprovável. Mas tem aquele gosto, sabe, de eu avisei. Essa notícia tem aquele... O doce sabor da revanche. Essa notícia mostra que a censura não tem ombro. Censura não tem ombro. Depois da cabecinha, meu querido, não adianta ter feito L. Censura não tem ombro. Brincou de batonzinho, meu amor. O Alexandre de Moraes, ele retirou de circulação o livro Diário da Cadeia, publicado em 2017 pela editora Record. O autor, Ricardo Lísias, assina a obra de ficção sob o pseudônimo de Eduardo Cunha. A decisão de Moraes é resultado de uma ação ajuizada pelo ex-deputado Eduardo Cunha, que alega que o uso do seu nome no personagem do livro, mesmo que fictício, é uma, aspas para Eduardo Cunha, estratégia comercial ardil e inescrupulosa, fecho aspas. Ao acatar a ação, Moraes estabelece que a obra não pode utilizar o nome de Eduardo Cunha como pseudônimo, além de aplicar uma multa de R$30 mil por danos morais ao autor e à editora. Em postagem no X, o autor, Ricardo Lísias, disse que lamenta a censura e que não vai aceitar. Já em entrevista ao portal Metrópolis, o escritor disse o seguinte, aspas, Moraes toma uma decisão sobre coisas que nunca aconteceram. A gente nunca disse que o Cunha tinha escrito o livro. Ninguém está enganando ninguém. Ele está tomando decisões sobre um trabalho artístico, o que a Constituição não aceita. Lísias, já percebeu que a Constituição tem, mas acabou? Sabe por que eu te falo isso, Lísias? Porque o curioso é que você, Ricardo Lísias, tem postagens antigas no X defendendo ações censórias de Alexandre de Moraes, em diversos casos, como no 8 de janeiro, como em relação ao Daniel Silveira. Cláudio, tá aí. A censura não tem ombro. E se ela não tiver cabelo, ela entra com mais força, sem atrito. É ou não é? Você tem toda a razão, né? Como sempre. Olha só, decisões sem fundamento, né? Não são amparadas em nenhuma tipificação legal, como você já adiantou, não tem nada que diga a respeito disso na Constituição. O próprio NPI, ele não reserva nome de ninguém, nem nome nem sobrenome, como se fosse uma propriedade intelectual. É preciso você ter a iniciativa de registrar o seu próprio nome, ou o seu sobrenome, ou ambos, não, se você quiser. Homônimos tem? Exatamente, Eduardo Cunha, quantos Eduardo Cunha tem no... Então, de qualquer lado que você olhe, a gente está diante, obviamente, da ditadura, mas é o óbvio ululante, porque a gente fica repetindo isso aqui constantemente. Eu, principalmente, gosto de ressaltar que temos um ditador no Brasil, só não vê quem não quer, e esses agora que não viam ou preferiam fingir não ver, estavam agraciados com algum tipo de vantagem, agora estão sofrendo as consequências, Pavinato. Você vê como eu tenho razão, hein? Eu falo, se você não abrir o olho de cima, você toma no olho de baixo. É o que aconteceu agora, né, Olímpio?
Então, episódios como o do Ricardo Lizias, episódios como agora da questão do imposto sobre a movimentação do PIX, que pode ser identificada pela Receita Federal e não sobre o PIX, deixando bem claro aqui, são simplesmente exemplos, né, que começam a demonstrar que toda desgraça para petista é pouca. Não fale assim, não verdade, desejo porque... mal, não desejo mal, que o mal terás. Porque eles sempre debocharam das pessoas de direita pelas sanções, pela perseguição, por tudo que nós tivemos que passar, pela censura, por canais tirados do ar, e agora eles estão descobrindo que essas regras geram precedentes que podem ser utilizados contra eles. Então, eu acredito que isso tem um lado bom, que você começa a ver comunicadores, blogueiros e até mesmo alguns poucos jornalistas da esquerda que estão acordando para essa situação bastante perigosa que nós estamos vivendo e começando a alertar as bolhas deles. Porque quando nós falamos aqui, nós estamos falando para a bolha de direita. Poucas pessoas de esquerda acompanham o programa e geralmente são para criticar, né? O meu programa, no caso, o Mundo Polarizado. Mas quando um comunicador de esquerda, quando um blogueiro, quando essas pessoas se revoltam e percebem, quando o próprio Ricardo Lizias, autor aqui do livro, começa a identificar que tem alguma coisa errada no nosso país e que nós estamos sofrendo uma perseguição que ultrapassa os limites da lei, essas pessoas que são influenciadas, que foram influenciadas no passado por eles para fazer o L, para apoiar esse tipo de perseguição, agora começam também a perceber que a coisa não era tão boa quanto eles imaginavam, né? É verdade, né, Arthur? Tem gente que acha o máximo sexo anal no filme pornô, mas na realidade é um pouco diferente. Opa, Bibi, eu tive curiosidade, joguei o nome Eduardo Cunha aqui no LinkedIn. Deu mais de 70 nomes, né? 70 pessoas diferentes. Portanto, é muita pretensão ele achar que ele é o único Eduardo Cunha do país, né? Obviamente é uma censura. E quantas vezes, Bibi, a gente não disse aqui que decisões autoritárias que são aplaudidas hoje pela esquerda, porque são decisões que lhe convêm, amanhã vão contra a esquerda. Então, quem aplaude decisão autoritária, muito cuidado, porque hoje parece que é a favor, amanhã será contra. E aí, professor, você imagina quantas pessoas... Por exemplo, eu vou te dar exemplos. Quantas Renatas não foram ultrajadas depois da música do Latino? Aliás, um beijo para o Latino. Renata Ingrata, não é? Imagina... as Thelmas do Brasil. Thelma não ia mais para a escola. Geni. Braulio. Geni. Depois que o seu amigo Chico Buarque escreveu Joga a pedra na Geni, joga a bosta na Geni, tem uma tia de um amigo meu... Minha mãe. Minha mãe, Algenir, pois é. o apelido dela era Geni. Criança. Quantas vidas de genis não foram destroçadas por conta de Francisco Buarque de Holanda. Para ver como às vezes a inteligência ela pode se desenvolver, mas entre gerações ela pode parar, ficar estagnada ou se deturpar, porque afinal de contas ele é sobrinho de um grande gramático e é parente de um dos maiores sociólogos, dos maiores antropólogos do Brasil, né? Vamos fazer uma convocação? Genis do Brasil. Procurem o Dr. Cláudio Caivano. Ele vai fazer uma ação coletiva de todas vocês contra o Chico Buarque. Eu quero ver se o Alexandre de Moraes vai dar 30 conto para cada uma. Eu tenho uma pergunta para fazer antes de qualquer manifestação. Aqui tem juristas. A instância adequada para ajuizar essa ação seria direto com o Supremo Tribunal Federal, com o Alexandre de Moraes? Eu acho que está em grau recursal. Não, está em grau recursal. 2017. Mas por que eu faço essa pergunta? Primeiro, vamos observar o seguinte termo. Primeiro, por que o Alexandre de Moraes? É sempre essa pergunta, Sorteio. É o sorteio. Uma vez resolvido isso, sorteio foi com ele, tá bom, é um sorteio maravilhoso. Lembra muito bem aqueles indivíduos que no Congresso ganharam dezenas de vezes João Alves. Ganharam dezenas e dezenas de vezes, eles ganharam na loteria esportiva. Naquela época acertaram os 13 jogos, mas várias vezes. 13? Eram 13 jogos que você tinha que acertar. Então você acertava, eles ganharam várias e várias vezes. Mas tudo bem. A questão, para mim, fundo do coração, por que eu faço essa pergunta?
Porque eu até acho legítimo que alguém se sinta incomodado. Porque quando você pega a sinopse do livro apresentado na Amazon, o que diz lá praticamente leva a crer que é falando sobre o impeachment que ocorreu no Brasil. Ou seja, você acaba sendo induzido a imaginar que está tratando do Eduardo Cunha, mas está escrito ali pseudônimo. O grande problema é que se é legítimo que alguém que se sinta incomodado vá à justiça buscar os seus direitos, por qual razão essa porcaria já está ali? Já está com ele. Já está com alguém que está comprometido, porque queira ou não queira, a gente já sabe quais vão ser as decisões do Alexandre de Moraes. Aí ele pega, mostra que tem censura e retira do ar. O ponto positivo é exatamente aquilo que nós estamos falando há um bom tempo. Não imaginem que isso está sendo feito pela glória, grandeza do proletariado. Está sendo feito pelo interesse de poder de grupos. Ponto final. Simplesmente ele preserva o poder dele e aqueles que estão apoiando o cara que está vendendo a corda para si, simplesmente ele vai enforcar a todos. Porque é aquilo que você falou na tua frase quando esteve em Brasília, Pavinato. Ou nós prendemos tal personalidade, ou esta personalidade irá prender o Brasil. Falei, ou prendemos o Moraes, ou o Moraes prende o Brasil. Não vou usar ou o Brasil prende o Moraes, ou o Moraes prende mas o Brasil. essa é a grande questão. Nós já sabemos que isso vai acontecer. O ponto positivo está espalhando. Se a lógica de que devemos mudar tudo para que tudo permaneça como sempre foi, sempre esteve na cabeça daqueles que fazem parte do establishment, é lógico que o Alexandre de Moraes está batendo em feridas que ele não deve bater. E para preservar a estrutura, é muito provável que a cabeça dele, cedo ou tarde, vai rolar. Porque ele está batendo com indivíduos do grupo que o apoiou. E vai ter pouco E é atrito. muito maior. Vai ter pouco... Olha, nós somos... Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.